Père-Lachaise não é apenas o maior cemitério de Paris, com mais de 70 mil túmulos, mas também um dos mais famosos do mundo. Localizado no 20º distrito de Paris, todos os anos atrai centenas de milhares de visitantes que querem ver os túmulos das pessoas famosas. Ele abrange também 3 memoriais da Primeira Guerra Mundial. O terreno foi ocupado no século XVII por um padre, Père Lachaise, confessor do rei Luís XIV. Nesta época, havia uma lei de 1765 que proibia cemitérios na cidade. Por conseguinte, foi então Napoleão Bonaparte que decretou: todo cidadão tem o direito de ser enterrado, independente de sua crença ou raça. Assim foi determinado aos encarregados da concepção do cemitério, que foi inaugurado em 1804. Entre as pessoas lá enterradas, pode-se citar Allan Kardec, Maria Callas, Frédéric Chopin, Oscar Wilde, centenas de pintores, intelectuais, presidentes e Jim Morrison, o vocalista da banda The Doors. Riders on the storm, riders on the storm, into this house we're born, into this world we're thrown, like a dog without a bone, and packed we're out alone. Riders on the storm, there's a killer on the road, his brain is squirming like a toad. Após a Revolução Francesa em 1789, os líderes da França tiveram a ideia de construir um cemitério diferente em Paris. Não dava mais para continuar enterrando ricos atrás das igrejas e pobres em seu destino mais comum, as valas sem identificação. Foi assim que surgiu em 1804 a Ordem de Napoleão Bonaparte, o Père Lachaise, primeiro cemitério e primeiro jardim público da cidade, no qual qualquer pessoa poderia entrar. O nome veio de um jesuíta, Père François de Lachaise, um padre com quem Luís XIV, o Rei Sol, costumava se confessar. O terreno foi propriedade dos jesuítas até 1762. Nesse ano, eles foram expulsos da França e o lugar ficou sem proprietário. Mas o cemitério demorou a cair no gosto dos parisienses. Ficou vazio até 1817, quando a administração da cidade resolveu passar para lá os restos mortais dos escritores Molière e La Fontaine. E deu certo, o espaço passou a ser disputado entre os burgueses e enterrar gente famosa. Ali virou moda. Hoje, o Père Lachaise é um museu a céu aberto sobre a história da França e da cultura ocidental. O cemitério recebe 2 milhões de turistas por ano. Tem 690 mil monumentos funerários que abrigam filósofos como Auguste Comte e pintores como Modigliani. Figuras da música que vão desde Chopin até Jim Morrison. Não podemos esquecer de cantoras como Maria Callas, alas para heróis militares e políticos. Além do túmulo do célebre casal medieval, Abelardo e Heloísa, protagonistas do caso de amor mais trágico da Idade Média. O filósofo francês Abelardo
que enfatizava a razão sobre a fé, foi condenado por heresia em 1140. Apaixonado por sua aluna Heloísa, casou com ela em segredo. Mas quando a família dela descobriu, Abelardo foi castrado e nunca mais a viu. Viveu monasticamente por mais 2 anos até sua morte aos 63 anos. Antes de morrer, Heloísa pediu que fosse enterrada ao lado do amado. Seu último pedido foi atendido. Jim Morrison, 1949 a 1971. Esta é a relíquia que mais dá dor de cabeça à administração do cemitério, a ponto de ter vigilância permanente. Tudo porque em 1991, no 20º aniversário da morte do líder da banda The Doors, uma multidão de fãs alucinados foi visitar o túmulo. A polícia teve que usar até bombas de gás. Jim Morrison morreu em Paris em julho de 1971, na banheira de sua casa, vítima, segundo os médicos, de coma alcoólica. Frédéric Chopin, 1810 a 1849, morto por causa da tuberculose. Seu túmulo, a principal atração e peregrinação de compositores. É o mais visitado pela comunidade polonesa. O fundador do espiritismo, cujo túmulo é o mais visitado pelos brasileiros, Allan Kardec, ou Hippolyte Léon Denisard Rivail, foi um cético professor de física, química, linguística e astronomia. Em 1854, ele se deparou com fenômenos estranhos, como mesas que se mexiam sozinhas. Trabalhou e estudou os fatos, escrevendo o Livro dos Espíritos. Morreu em 1869 devido à ruptura de um aneurisma. Mas nossa história de terror começa aqui. Se você estiver gostando dessa história, faça sua inscrição, deixe seu like, ative o sininho. Toda semana eu subo um vídeo novo para o seu entretenimento. E com isso, vai me motivar sempre a fazer vídeos cada vez melhores. Este cemitério também é conhecido por eventos paranormais, como sombras entre os túmulos, visões de luzes noturnas, gritos e gemidos. Especificamente, o túmulo de Jim Morrison, hoje cercado com barras de ferros, recebe costumeiramente visitas, principalmente na data do aniversário de sua morte. Pessoas desajustadas fazem uso de bebidas e substâncias ilícitas, desmaiam sem sentido, evacuam, comem, vomitam, picham e deixam para trás um rastro de embalagens vazias, de substâncias ilícitas e de seringas e agulhas usadas. O administrador do cemitério, por diversas vezes, solicitou a exumação e retirada do corpo de Jim Morrison, porém, sem sucesso. Claro que com a frequência desses indivíduos, são atraídas entidades obsessoras e fantasmagóricas para o local. O movimento noturno fica intenso, com as visões de espíritos de baixa vibração, com obsessores que em outras vidas foram viciados em drogas e bebidas alcoólicas e que não conseguem ficar longe dessas substâncias viciantes. Vagam pelas noites por entre os túmulos, com seus rostos e corpos tortos, deformados e rastejantes, como que um castigo e penitência eterna.
Os funcionários do cemitério dizem que as noites de inverno são as piores para as aparições fantasmagóricas, sendo até tocados e empurrados por essas entidades. Certa vez, um estudante se perdeu na vastidão do cemitério, tendo que passar a noite até a manhã seguinte, quando foi encontrada em estado de choque pelas visões da noite que passou por lá. Ironicamente, o cemitério que abriga o corpo de Allan Kardec, pai do espiritismo e alma iluminada, onde diversas pessoas vão elevar seus pensamentos às mais altas esferas, é palco também de seres tão obscuros e deformados dos subterrâneos mais assombrosos. Seria um confronto permanente entre o bem e o mal. Boa noite.